Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Alimento do Céu. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus ao teu coração. Eu quero te agradecer, você que tem nos acompanhado todos os dias, você que já é inscrito, você tem recebido esse alimento de segunda a sexta e tem edificado a tua vida. E mais uma vez, nós vamos trazer a palavra do Senhor para o teu coração. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E elas levaram o rei a desviar o seu coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. Elas conseguiram induzi-lo a adorar os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi se havia dedicado de todo o coração. Queridos, esse texto, nós não vamos ler todo o capítulo 11, mas durante todo esse capítulo a gente observa que Deus, ele se irou com Salomão. Deus, ele se ira com a idolatria de Salomão. Por causa da idolatria de Salomão, por causa da desobediência e da rebeldia de Salomão, Deus, ele levanta adversários contra Salomão. Deus, ele chegou para Salomão, e não somente para Salomão. Deus, ele sempre falou isso para os israelitas: vocês não podem casar com mulheres estrangeiras, ou seja, mulheres de outras nações que principalmente adoram outros deuses. O problema não era que eram mulheres de outras nações, mas era porque as outras nações adoravam deuses estranhos. Então Deus chega para Salomão e fala para ele e para o povo israelita: vocês não podem tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Você deve estar se perguntando: peraí, mas o rei Salomão, ele não era um servo de Deus? Ele não estava convicto, ele não sabia do Deus que ele servia, ele não conhecia as regras de Deus? Conhecia. Ele sabia que ele não poderia adorar os outros deuses. Mas a palavra do Senhor, ela deixa bem clara que o Senhor diz que eles não poderiam, os homens israelitas, não poderiam casar com mulheres estranhas, porque elas iam fazer com que os maridos começassem a adorar os seus deuses. Sabe por quê? A mulher, ela tem um poder, sabe, de influenciar, um poder de convencer, né? O marido, o namorado, o noivo, o amigo. Isso é típico da mulher. Quando a mulher quer realmente, ela consegue convencer, ela consegue mudar a opinião do homem. E eles casando com essas mulheres, e aí havia ali uma mistura de pessoas santas, pessoas que adoravam a Deus, misturando-se com pessoas que adoravam outros deuses. É muito mais fácil a mulher convencer e mudar a atitude do homem do que o homem convencer a mulher. E Salomão fez totalmente o contrário. Salomão foi totalmente desobediente, totalmente rebelde. Salomão, ele começou de uma maneira tão linda. Eu não sei se você já ouviu a história de Salomão. Salomão ali, quando foi constituído rei, ele era filho de Davi. Ele foi o substituto de Davi. Salomão, ele, quando foi construído ali o templo, Deus chega para Salomão e fala assim: peça o que você quiser. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu, sabe, glamour, fama, sucesso, nada disso. Salomão pediu sabedoria.
para administrar aquele povo, para governar aquele povo. E Deus deu. Só que enquanto ele estava longe dessas mulheres idólatras, estava tudo bem. Quando ele começou a desobedecer a Deus e casar com essas mulheres, sabe, ele começou a se misturar, essas mulheres convenceram ele. Salomão chegou ao ponto de construir altares para adoração, para queimar incenso a outros deuses. Salomão construiu altares não somente para ele, mas para as mulheres deles também, para que elas pudessem queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses delas. E Deus se irou. Querido, essa mensagem serve para mim e para você. Deus se ira com cada servo, cada mulher de Deus, cada homem de Deus que desobedece às suas ordens. Nós sofremos as consequências da desobediência às regras de Deus, às coordenadas de Deus. E por isso que nesse momento você precisa fazer um autoexame. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever como é a sua vida, como é que você tem andado. Você tem feito igual Salomão? Ou você tem seguido realmente, procurado, pelo menos se esforçado, a seguir as regras do Senhor? Então, em nome de Jesus, eu te convido nesse momento, diante dessa palavra, a orarmos, para que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele perdoe os teus pecados, os meus pecados, as nossas rebeldias, as nossas desobediências, para que a ira do Senhor não venha se acender contra nós. Amém? Que você feche os teus olhos e possa orar junto comigo nesse momento. Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de infinita bondade e misericórdia. Nós acabamos de ler na tua palavra, Senhor, que a tua ira se acendeu contra o rei Salomão. Não era a tua vontade, Senhor, mas a permissão do Senhor. O Senhor permitiu que adversários, que os inimigos se levantassem contra Salomão, porque ele não quis seguir as tuas regras, os teus estatutos, os teus mandamentos, as tuas ordens em relação, Senhor, ao jugo desigual, em relação a se misturar com outras pessoas idólatras, em relação à idolatria, porque ele não somente estava vivendo com pessoas idólatras, mas ele também se tornou um rei idólatra. Um rei que deixou de adorar o Deus vivo para adorar os deuses falsos, os deuses de Moloque, os deuses dos edomitas, de outras nações que eram idólatras. Deus nos perdoe, nos lava, nos limpa, purifica a nossa mente, Senhor, para que nós possamos realmente entender que nós temos um Deus único e verdadeiro, que é o Senhor, e que nós nunca venhamos nos desviar e adorar a outros deuses que entristecem o teu coração. Abençoe essa pessoa que está orando comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha realmente a convicção, você que já é homem de Deus, mulher de Deus, que nós não podemos jamais deixar de adorar ao Deus que nos deu a salvação, através do seu Filho Jesus lá na cruz, para adorar a deuses que não podem fazer nada por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.